o MPLA sempre teve uma posição de arrogância. Mas é que depois o MPLA percebeu que tinha se enganado nas contas, redondamente. Porque quando o Virgílio Fontes Pereira faz aquela afirmação de que não haveria destituição do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, o MPLA estava seguro de que todos haveriam de votar contra, mas não da forma como fizeram. Quer dizer, estava seguro que toda a gente apoiava ou toda a gente está alinhado com o Presidente da República. Mas depois, eles perceberam, porque penso que o que não houve foi uma mobilização interna, então se houve, fracassou. E depois que eles perceberam que muitos deputados não haveriam de alinhar com o posicionamento do MPLA, haveriam de votar a favor dessa comissão eventual, daí é que, em última instância, convocou-se a Carolina Cerqueira para lhe orientar que o voto deveria ser de mão levantada e não secreto. Por quê? Porque não tinham certeza, ou melhor, tinham medo de que se fosse o voto secreto, primeiro é que a comissão iria passar. E se essa comissão passasse, portanto, a comissão tinha um prazo estabelecido pelo próprio plenário para emitir um relatório parecer. Depois do relatório parecer, iria-se trabalhar por meio não só do grupo parlamentar, mas até das comissões especializadas de trabalho. Quer dizer que em cada assunto devia trabalhar uma comissão especializada para aquela área. E após isso é que haveria uma outra reunião plenária para se discutir e também a proposição de uma resolução de projeto. Esta que deveria ser deliberada, que a lei dispõe para 2/3 da deliberação, cujo voto também é secreto. Logo, após essa deliberação, entraria então o documento, havia de ser remetido ao Tribunal Constitucional, que na verdade o Tribunal Constitucional deveria praticar aqui um ato meramente homologatório. Porque é preciso dizer que o Tribunal Constitucional aqui não tem a competência de anular aquilo que foram as deliberações ou aquilo que seriam as deliberações da Assembleia Nacional. Porque é um processo de natureza política, não é? E a destituição tem mesmo essa característica, a natureza é política, significa responsabilizar o Presidente da República politicamente. E se de facto houvessem questões provadas de natureza criminal, esse assunto deveria ser remetido ao Tribunal Supremo para que junto da PGR, dentro do próprio Tribunal Supremo, se instaurasse procedimentos criminais para averiguar e, tendo sido averiguado, o Presidente havia de ser julgado em função dos crimes. Mas o que importa aqui dizer que esta ação do Tribunal Supremo não impede a ação do Tribunal Constitucional. Porque a ação do Tribunal Constitucional era apenas homologar a decisão que seria a deliberação saída da Assembleia Nacional, aprovada por 2/3 ou por maioria de 2/3, que é uma maioria qualificada. Assim sendo, seguia para o Tribunal Constitucional, que comportaria-se tal como se comportou conferir posse ao Presidente da República depois das eleições, não é? Porque veja que o Tribunal Constitucional confere posse ao Presidente da República e não tem competência de revogar a posse, porque o Presidente adquire legitimidade a partir do voto. O mesmo ocorreria com isto. Após a deliberação de 2/3, o Tribunal caberia apenas de averiguar o processo e depois declarar o Presidente da República destituído. E mais nada. E as questões de matéria criminal iriam seguir o curso normal a partir do Tribunal Supremo, onde devia se instaurar processos, não é? Consequentemente, o Presidente, na condição de arguido, iria ser ouvido e depois, quiçá, transformado em réu, julgado e, se possível, condenado ou também absolvido. Este é o caso. Portanto, o que aconteceu é que, na verdade, o MPLA precipitou-se. E eu que estou de acordo com o Dr. Kishinashi, porque, na verdade, o processo podia até não ter morrido, podia até não ter pernas para andar. Sim, porque se houvesse uma mobilização interna no sentido de se convencer todos os deputados, primeiro, a olhar para a questão da disciplina partidária, que o MPLA até é bom nisso, e depois, que não era seguro destituir o Presidente da República, porque provavelmente aquela que ele substituiria, que é, no caso, a vice-presidente, não teria competência para gerir o destino do país,
bem como dos outros órgãos afins, no caso o Serviço de Inteligência, de Informação, a Segurança Nacional, o Serviço da Defesa, tudo isto, deveria ter-se um trabalho de mobilização interna, no sentido de convencer os próprios deputados da bancada parlamentar do MPLA a não votar favoravelmente ao projeto ou à iniciativa da UNITA. No caso, só o que se precisava fazer era respeitar esse procedimento, conforme estabelece o artigo 159, não é? Se me permite, 159 do Regimento Interno da própria Assembleia Nacional, que dispõe para a natureza do voto secreto. E é preciso aqui dizer que nos termos deste artigo, e eu faço aqui esse exercício para aclarar alguns equívocos que têm sido cometidos por muitos colegas meus também, inclusive tanto aqui nessa sessão emissora como noutras, de fazer uma interpretação muito errônea e depois singular, acima de tudo, e literal. Por que digo isso? Ora, a escola jurídica orienta e ensina-nos a fazer interpretações sistemáticas. Por quê? Porque as normas, não é, quer civis, quer criminais, elas obedecem sempre a um sistema. Todo o dispositivo normativo é composto por sistema. E, portanto, o sistema, aqui no caso em concreto, vamos encontrar aqui no capítulo 3, que tem como epígrafo deliberação e votação no plenário. Quer dizer que este capítulo, toda a matéria que consta deste capítulo, é sobre a votação e deliberação do plenário. Não em função dos momentos, não. É a forma como o plenário deve se comportar. E, portanto, neste capítulo, indo para o artigo 157 por causa do tempo, não é? Dispõe as formas de voto. No número 1 diz o seguinte: a votação, em regra, é pelo sistema de mão levantada. Atenção, em regra, o número 1 do artigo 157. E o número 2 do mesmo artigo diz: a votação secreta tem lugar nos casos previstos na lei ou quando o plenário assim decide. Repara, a votação secreta tem lugar nos casos previstos na lei. Para isto, nós temos agora aqui no artigo 159, que dispõe e tem a epígrafe votação secreta, onde vai nos dizer: fazem-se por votação secreta, a linha A, as eleições. O senhor deputado, se calhar mais adiante, poderá nos explicar que eleições são essas, mas por aquilo que são a nossa interpretação, é a eleição de órgãos dentro da própria Assembleia Nacional, ou de deputados, quer vá assumir um cargo ou não é? É eleição. Sempre que haver um ato da eleição na Assembleia Nacional, este ato deve ser por votação secreta. Depois nós vamos ter a linha B. A acusação do Presidente da República nos termos do número 5 do artigo 159 da Constituição e nos termos dos artigos 284 e 285 do presente regimento. O erro que meus colegas estão a cometer aqui, vão para o artigo 129, no número 5, e se apegam na linha C. Não é? Então, o que faz da votação geral? Que fala da deliberação. Não é? Que fala da deliberação. Portanto, eu trouxe mesmo aqui a Constituição para retirarmos aqui essas dúvidas. Não é? Portanto, o número 2, já li, vou voltar a ler. O Presidente da República pode ainda ser destituído por crime de violação da Constituição, que atente gravemente contra o Estado de Direito, o regular funcionamento da democracia. E depois, o número 5 vai dizer: o processo de responsabilização e processo de destituição do Presidente da República, a que se refere os números anteriores, eu estou a falar do número 2, não é? Obedecem ao seguinte: primeiro, na linha a iniciativa do processo deve ser devidamente fundamentada e incumbe à Assembleia Nacional. Como eu disse aqui, é um requisito. Foi cumprido porque esse processo, e disse também o Dr. Queixinacho, que esse processo é da Assembleia e não dos partidos políticos. Portanto, a linha B. A proposta da iniciativa é apresentada por 1/3 dos deputados. Foi cumprido porque a UNITA tem 90 deputados. A linha C. A deliberação é aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, devendo, após isso, ser enviada a respectiva comunicação de petição ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal Constitucional, conforme o caso. Veja, meus colegas estão a se apegar apenas na linha C,
como se o número 5 só tivesse a única linha. Quando, na verdade, o número 5 tem 3 alíneas e essas alíneas apenas demonstram fases desse processo. Todas as linhas falam do mesmo processo, mas em fases distintas, ou seja, de pressupostos. É assim que na linha A fala que a incumbência da Assembleia Nacional, a linha C diz que a iniciativa tem que ser por 2/3 e a linha C 1/3 e a linha C 2/3 para a deliberação final do processo. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Quando vamos olhar para o número 3 do artigo 284 do regimento interno, porque o próprio artigo 159 também lhe citou, não é? Quando vamos olhar para esse artigo 284 e 285, na verdade, as matérias que eles tratam é exatamente do processo de acusação e de instituição junto à República. O que é que isso quer dizer? Quer significar que sempre que se tratar de um processo que vise acusar e destituir o Presidente da República, a forma de votação secreta é exigível em todas as suas fases, desde a criação da comissão eventual, não é? Que é uma comissão ad hoc, bem como na fase da deliberação final. O processo de votação deve obedecer ao modelo secreto ou secretismo e nada ao contrário. Portanto, quando se elege de mão levantada para a criação de uma comissão eventual, e porque está no número 3 do artigo 284, que dispõe que assim que se recebe a iniciativa, não é? A Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião extraordinária, plenário, de caráter emergencial, e esta reunida tem por incumbência, primeiro, a criação dessa comissão eventual, por maioria absoluta. Olha, a maioria absoluta significa 50% mais 1. Mas mais do que isso, o mais importante, ou fundamental a perceber aqui, é que quando a lei nos fala de maioria absoluta, está a nos falar de um processo de votação, não é? E quando a lei nos fala também da deliberação, também está a nos falar que o processo é similar, porque deliberar significa uma decisão coletiva, uma decisão da maioria, que é também por voto, não é? Portanto, a criação da comissão eventual deveria passar por voto, sim, e por maioria absoluta. Mas como? Por voto secreto. E esta comissão é que deveria depois emitir um relatório e parecer e entregue ao plenário, e através dos trabalhos já realizados das comissões que eu me referi há pouco tempo, só assim que deveria haver uma outra reunião para discutir aquilo que eram os resultados e depois criar-se um projeto de resolução que seria votado em última instância para depois ser remetido ao Tribunal Constitucional.